Sabe quando parece que tudo ao redor está desmoronando? Como que a gente encontra força num momento desses? Essa é uma pergunta antiga, né? E hoje a gente vai buscar algumas respostas na sabedoria de 4 textos milenares, para entender um pouco mais sobre resiliência e integridade em tempos de crise. Pensa só nessa imagem. Uma cidade com os muros no chão, completamente exposta. Essa metáfora, tirada de um antigo provérbio, vai ser o nosso guia. Ela fala de vulnerabilidade, de falta de defesa, e levanta uma questão fundamental. O que é que nos sustenta de verdade quando as defesas externas simplesmente não existem mais? Então vamos mergulhar nisso, porque esse provérbio é muito mais do que só uma lição sobre autocontrole. Ele funciona como uma lente, sabe? Uma lente para a gente poder analisar diferentes tipos de colapso, seja o colapso físico, de uma cidade cercada por inimigos, o espiritual, de uma fé que é abalada, ou até o social, de uma comunidade que começa a se corroer por dentro. E aqui a gente chega no coração da nossa análise. Quando os muros, sejam eles literais ou figurativos, vêm abaixo, o que sobra? O que realmente nos mantém de pé? É olhando para como pessoas e comunidades inteiras responderam essa pergunta que a gente vai seguir. Para começar, vamos para o nosso primeiro caso, que é talvez o exemplo mais literal possível de uma cidade com os muros prestes a ruir. A gente está falando da antiga Jerusalém e da história do profeta Jeremias. E a situação aqui era de desespero total. A sequência de eventos aqui é dramática. O rei, apavorado, quer uma palavra de esperança, mesmo que seja uma mentira. Só que Jeremias entrega a verdade nua e crua. E por causa disso ele é taxado de traidor, é preso e, por fim, jogado num poço de lama para morrer. A pressão em cima dele era uma coisa inimaginável. E aqui é que está o ponto-chave. Mesmo escondido, falando em segredo com o rei, com a vida por um fio, Jeremias não muda o discurso. Ele se recusa a vender uma esperança falsa. A lealdade dele não era com o poder do rei, era com a própria integridade, com a verdade que ele carregava. E é isso que é impressionante. Enquanto os muros de pedra da cidade estavam caindo, a fortaleza de Jeremias era outra. Não era feita de tijolos. Era sua convicção, a sua integridade inabalável. Essa era a verdadeira muralha dele. Agora a gente muda de cenário. A gente sai de um cerco físico e entra num cerco espiritual. O que acontece quando o que desaba não são os muros de uma cidade, mas os próprios pilares da fé de alguém? É exatamente essa crise que a gente encontra no Salmo 89. Olha só essa contradição que está no coração do Salmo. De um lado, uma promessa divina que parecia ser eterna, inquebrável, e do outro, a realidade amarga, devastadora, de derrota, abandono. O salmista está olhando para os muros derrubados da nação dele e questionando absolutamente tudo. Essa pergunta é o centro emocional de tudo. Não é uma dúvida tímida, sussurrada no canto. É um grito, é uma confrontação direta. É a voz de alguém que se recusa a aceitar em silêncio uma realidade que parece trair uma promessa. Então, a força que a gente vê aqui não vem de ignorar a crise ou de fingir que está tudo bem. Muito pelo contrário. A fortaleza do salmista é a coragem de levar a sua dor, a sua dúvida, diretamente a Deus. É lutar com essa contradição. Essa honestidade brutal, sabe? É, na verdade, uma forma poderosíssima de fé resiliente. Bem, agora vamos mudar o foco de novo, porque nem toda a ameaça vem de fora, de um exército inimigo. Às vezes, o colapso começa de dentro para fora. E é sobre isso que falam as instruções na primeira carta a Timóteo, que lida com uma espécie de cerco social. A ideia aqui é que certos valores, como a ganância, por exemplo, ou ensinamentos falsos, agem como um inimigo infiltrado. Eles vão corroendo a confiança, destruindo o propósito comum e, no fim das contas, derrubam os muros sociais que mantêm uma comunidade unida e saudável. E aqui está o diagnóstico. O texto aponta o dedo para um culpado bem específico: o amor ao dinheiro. Ele não é visto só como um problema, mas como a raiz de onde nascem vários outros tipos de mal. É uma força que desvia as pessoas dos seus valores mais importantes, enfraquecendo a comunidade por dentro. Mas o texto não fica só no diagnóstico, ele oferece o tratamento. Dá uma olhada nessa lista. Não são só regras, são virtudes que precisam ser cultivadas ativamente. São, na verdade, os tijolos para construir e fortalecer os muros internos de uma comunidade. Justiça, fé, amor, generosidade. É uma defesa proativa contra essa corrosão que vem de dentro. Ok, vimos um cerco físico, um espiritual e um social.
Chegou a hora de juntar as peças, de pegar as lições de cada um desses cenários para entender como se constrói essa tal defesa interna, uma defesa que não pode ser derrubada. E aqui a gente tem um resumo perfeito. Cada texto nos deu um pilar fundamental: a integridade de Jeremias sob pressão, a honestidade do salmista na sua dúvida, o contentamento ensinado a Timóteo como antídoto para a ganância e, claro, o autodomínio do provérbio que começou toda a nossa conversa. Juntos, esses 4 pilares formam uma fortaleza interior de verdade. No fim das contas, a grande lição que fica de todos esses textos é esta: a busca por segurança em muros externos é sempre frágil. A verdadeira fortaleza, a resiliência de verdade, é uma qualidade interna. É o caráter que a gente constrói tijolo por tijolo com base nesses pilares. E assim, a pergunta que era sobre textos antigos se volta para a gente, aqui e agora. Olhando para as nossas vidas, para as nossas comunidades, quais muros, sejam eles pessoais, espirituais ou sociais, estão precisando de reparo? A sabedoria antiga nos deu as ferramentas, mas a construção, bom, essa depende de cada um de nós.